Lucas capítulo 12, versículo 13, vamos ler até o versículo 21. Lucas 12, 13 a 21, diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou esta parábola: A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém. Você pode fechar a Bíblia por enquanto. Depois nós vamos ler alguns versículos. No final a gente vai ler novamente uma parte de Lucas, e aí você abre novamente, por favor. Essa mensagem eu vou ter que dividir ela em duas partes, porque eu fui escrevendo, eu fui pensando, Deus foi me trazendo a iluminação da palavra, e ela foi ficando extensa, então eu tive que dividir em duas partes, para que a gente seja edificado por Deus, a gente receba de Deus na noite de hoje e no próximo culto, querendo Deus. Amém, queridos? Jesus, ele ensinava o povo de um modo geral. Todo o povo. Ele caminhava lá pelas bandas de Israel, pela Galileia, Samaria, pelas regiões, ensinando o povo como que esse povo deveria fazer para caminhar com Deus. Ele dava oportunidade para esse povo saber como caminhar com Deus, o que fazer para caminhar com Deus. E o objetivo de Jesus é o mesmo objetivo do Evangelho: ensinar o povo a caminhar com Deus, debaixo da sua vontade. Caminhar de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida, porque Deus é o dono da nossa vida, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá a vida. Então, se Ele é o dono da vida, se Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso dono, então eu devo procurar andar conforme a vontade dEle, porque Ele sabe e Ele tem o que é melhor para mim. É como eu for consertar um carro. Se eu for levar num especialista, ele sabe o que é melhor para o carro. Ele sabe qual é o melhor óleo, né? qual é o melhor aditivo, qual é a peça que é a mais perfeita, que encaixa, que é melhor, que é feita para aquele carro. Então, eu devo seguir os conselhos de Deus, como caminhar, como andar, e esse é o objetivo de Jesus, e esse é o objetivo do Evangelho: ensinar o povo a caminhar. A caminhada do Evangelho é como caminhar com Deus. Então essa é a mensagem: como caminhar com Deus. E eu estou aqui domingo após domingo com essa pretensão de ensinar você a como caminhar com Deus. E nós vamos aprendendo junto como caminhar com Deus, porque eu também sou edificado com a palavra, porque a palavra não é minha, não sou eu que ensino, é Deus, é a palavra de Deus. Eu só sou o porta-voz que estou trazendo a mensagem de Deus para o nosso coração. Então, Jesus falava
para o povo, mas quando ele queria ser mais restrito, quando ele queria ensinar os discípulos, ele falava em parábolas. E depois disso, ele explicava somente para os discípulos o que a parábola queria dizer. Por que isso? Porque Jesus explica coisas íntimas de Deus somente para quem está próximo dele. Para quem não está próximo de Jesus, o ensino não é íntimo. O ensino não é dedicado. Ele não precisa explicar. Então muitas pessoas às vezes leem a Bíblia e não entendem o que a Bíblia diz. E às vezes a mesma pessoa que leu um texto e ela não entende, para mim e para você parece ser muito fácil de entender. Por quê? Porque nós caminhamos perto de Jesus e assim ele nos ensina. Amém? E nessa passagem, Jesus conta uma parábola. Ele conta uma parábola porque chega alguém da multidão e esse alguém pergunta para ele, pede para ele, na verdade, resolver um problema dele. Que ele tem um problema com seu irmão, ele quer dividir a herança. E ninguém resolve isso para ele. Então ele vai a Jesus, pedindo para que Jesus resolva esse problema. E nós vamos aprender com essa passagem, nós vamos aprender com esse texto hoje, que a nossa vida, muitas vezes, ela está caminhando num rumo errado, ela está caminhando numa direção errada, nós estamos tendo intenções erradas, nós estamos tendo desejos errados, nós estamos caminhando de uma forma longe de Deus, ao invés de perto de Deus. E quem pergunta para Jesus aqui provavelmente é alguém de Israel, é um judeu. E o judeu então é alguém que conhecia Deus, era para andar perto, mas estava andando longe. Então, da mesma forma que Jesus fala para alguém que andava com Deus da sua época, ele fala para nós, que andamos com Deus, mas às vezes nos enganamos. Então nós precisamos, e o nome dessa mensagem é Ressignificando a Vida. Porque nós precisamos ressignificar a vida, dar uma nova direção para ela, um novo rumo para ela. Você vai ver ali na imagem que tem uma mão com uma bússola proposital, que é a bússola que nos guia. Então eu preciso ser guiado numa direção certa. Porque às vezes eu posso achar que eu estou caminhando certo, mas eu não estou. Quantas pessoas fazem coisas, tentam coisas, adquirem coisas, arriscam em algumas situações, achando que está fazendo certo, e depois vai descobrir que está tudo errado. E o pior é que quando descobre que está tudo errado, não tem mais o que fazer. Então nós precisamos ressignificar a vida. Ressignificar, dar um novo sentido para essa vida. E é o que nós vamos aprender então com essa mensagem do chamado, que a Bíblia, muitas vezes, quando tem o título, chama do rico insensato. Porque Jesus, quando vai falar para esse homem, ele conta uma parábola, para exemplificar aquilo que esse homem perguntou para ele. Então vamos começar a ver que no versículo 13, esse homem então diz, alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Muitos chamam Jesus de Senhor, mas poucos desejam ser servos. Porque quando ele chama Jesus de mestre, Jesus de Senhor, porque o mestre na época eram os rabinos, então ele está chamando ele de rabino, de mestre, de Senhor, alguém que conhecia a lei, alguém que ia poder resolver o problema dele, ele está chamando ele de Senhor. Você é meu Senhor, se você é meu Senhor, eu sou o teu servo. Mas muitos chamam Jesus de Senhor, mas poucos desejam ser servos.
Essa pessoa, possivelmente, ela já tinha ido em outros mestres para obter a sua resposta. Porém, não tinha conseguido aquilo que queria. E geralmente, as pessoas procuram quem vai dar as respostas que eles desejam ouvir. Geralmente, eu e você, procuramos alguém para nos dar um conselho, mas o conselho que nós queremos ganhar, levar para casa, é aquele que eu desejo ouvir. Geralmente eu procuro alguém que me diga, que concorde comigo. Eu briguei com alguém, eu discuti com alguém, aí eu vou procurar um conselheiro para dizer, olha só o que o fulano fez, isso, e aquilo outro, nós batemos boca, e eu briguei, mas olha só o que fez, olha só, eu tive que responder, meu Deus. Aí o conselheiro, se é aquele que você quer, ele vai dizer, verdade, tem razão, puxa vida, isso mesmo, se fosse eu ainda dava um murro na cara. Esse é o conselho que a gente quer ouvir. Poucos querem o conselho de verdade, que em vez de dar um murro na pessoa, dá um murro em você. E diz, tu está errado. Não é por aí. Tu respondeu, mas não devia ter respondido. Porque tu tem controle de ti mesmo ou tu não tem? Se tu não tem controle, errado está tu. Um verdadeiro discípulo de Cristo deseja a resposta de Deus para a sua vida, independente se ela vai nos agradar ou não. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele quer a resposta de Deus. O que Deus quer? O que Deus pensa? O que Deus tem para me dizer a respeito disso? Como eu devo agir nessa situação? Porque nós somos muito donos de si e nós controlamos muito aquilo que chega até a nossa mão e a gente tem aonde alcançar. Mas quando eu não tenho mais onde alcançar, eu preciso de um socorro. Então esse socorro, eu preciso de alguém que me socorra, que me diga o que fazer. Como que eu vou agora vencer essa dificuldade? Então um verdadeiro cristão, ele deseja a resposta de Deus. Mesmo que a resposta de Deus não nos agrade, mas ela vem daquele que sabe o que é melhor para mim e para você. As pessoas fazem mestres. As pessoas fazem mestres para si. E esses mestres são do tipo, do tamanho e do gosto que eu tenho. Eu gosto mais de me aconselhar com tal pessoa. Eu gosto mais daquele. Ou às vezes eu vou para a rede social. Eu prefiro ouvir o pastor fulano de tal, o ciclano e o beltrano. Porque ele tem o tamanho, o gosto, e ele fala o que eu gosto de ouvir. As pessoas fazem mestres para si. Só ouve o que lhes agrada. E esse homem veio procurar Jesus. E veio querendo bajular ele, chamando ele de mestre. Mas Jesus não é bobo. E Jesus não respondeu ele. Jesus contou a parábola para responder ele. E depois nós vamos ver que esse rapaz, esse homem, ele deve ter entendido o recado e ficado com muita vergonha depois que Jesus contou a parábola. Mas aí do versículo 15 em diante, até o 21, Jesus então vai contar a parábola. Mas no 15 ele fala algo interessante. Ele diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, vírgula, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A identidade de um servo de Cristo não está naquilo que ele possui, mas naquilo que ele é.
Não importa o que você tem, importa quem você é. Para o mundo é diferente. Para o mundo você é aquilo que você tem. Então quando vê alguém com um carrão na rua, vai dizer: uau, esse cara é o cara. Eu tenho um conhecido que ele tem um Lamborghini. E anda para cima e para baixo com aquele carro, mas ele é um cara assim, 10 demais. Um cara muito simples. E já conheci pessoas que tinham um Chevette todo arrebentado. Mas pensa num cara nojento. Mas as pessoas, elas são medidas, e o mundo mede por aquilo que você tem. Falamos da semana passada, né, de usar a marca, e o mundo nos vê assim. Se eu não tiver a marca tal, eu não sou o cara, eu não sou bom o suficiente. Eu lembro que quando eu era jovem, e eu jogava basquete, logo no começo que eu comecei a jogar, eu jogo ainda hoje, né, mas hoje não sou mais tão jovem. Aí, cada vez que eu vou jogar no parque, eu descubro que eu estou cada vez mais velho. Quando o pessoal vem me falar a idade, e aí vem perguntar para mim também, eu digo: amém, estou aqui. 46. Mas quando eu era jovem, me lembro quando nós jogávamos lá em Canoas, no parque, tinha 3 rapazes que vinham de Porto Alegre jogar, mas pensa nos caras que jogavam. Pensa nos caras assim, talentosíssimos. Pensa nos caras bom, mas bom. Nós ficávamos de boca aberta vendo eles jogar. E nós, todos da nossa turma, queria ter o tênis da hora, o tênis que tinha mola, o tênis que tinha amortecedor, que tinha pump, que tu apertava, ele inchava o tênis. Sabe, os tênis assim, nossa, esse tênis aqui te joga para cima e tal. E esses caras não tinha nem tênis de basquete. E era fera. Mas quando a gente olha, a gente diz: poxa, não tem o tênis de marca. Porque o mundo nos olha assim. O mundo nos mede assim. Nos mede por aquilo que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pela casa que eu tenho, pela roupa que eu uso. O tipo de relacionamento, às vezes, até dependendo, pensa: puxa, olha só, ele casou com aquela mulher, como ela é bonita, ela casou com aquele homem, nossa, ele é bem de vida. Então as pessoas, elas analisam, elas julgam por aquilo que as pessoas têm. Mas no reino não é assim. No reino de Deus não é assim. Porque no reino de Deus não importa o que você tem. Porque você sabe disso, tudo que você tem, tudo que você adquirir na vida, você vai deixar aqui, não vai levar contigo. Os faraós que achavam que levavam consigo os seus ouros. Então o sarcófago dele era cheio dos seus ouros, as suas joias, porque ele ia levar para outra vida, aquilo tudo que ele adquiria, não leva nada. Vira pó, vira osso, e as joias estão ali e nada foi com ele. Então no reino de Deus é diferente. E aí Jesus diz: cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. E agora, imagina você ter a oportunidade de criar um mundo para você, uma sociedade para você. Você é dono da sociedade, você é dono de uma cidade inteira, e a cidade inteira você vai colocar leis nessa cidade, para que essa cidade não seja destruída, para que as pessoas vivam bem. Com certeza você vai botar que não pode roubar, com certeza você vai botar que não pode matar, com certeza você vai colocar que não deve enganar as pessoas. Você vai colocar parâmetros morais nessa cidade, para que essa cidade avance, progrida e cresça. Mas eu e você, ou qualquer pessoa, como as leis do Brasil, não sei se algum outro país do mundo tem uma lei desse tipo que eu vou falar.
Porque todas as leis vão trazer parâmetros morais. Não mate, não roube, não passe a perna, enfim. Mas nunca a gente vai ver alguém dizer que a lei dessa cidade faz parte da lei cultuar uma divindade e faz parte da lei não cobiçar ninguém ou não ter ganância. Nenhum de nós vai botar uma lei dessas. Não, isso não é lei. Isso é sentimento. De repente podemos pensar, isso é pensamento. Pois é, mas Deus, quando Ele fez o mundo, dentro das leis, não mata, não rouba, Ele colocou, não cobice. E Ele colocou, preste culto a mim. Assim que Deus fez, foi assim que Deus fez para construir o mundo para suas criaturas. Por quê? Porque o sentido da vida não está nas coisas. O sentido da vida não está nas posses. O sentido da vida não está no carro zero ou no carro top de linha. O sentido da vida não está na mansão na beira da praia. Uma vez nós, ministrando com um casal, não é daqui, e a mulher queria comprar umas coisas novas lá para casa, e o marido queria comprar roda nova para o carro. Só que o jogo de roda, na época, já faz tempo, era R$2.000, que hoje R$2.000 são 4 pneus, né, dependendo do modelo do carro. Mas era uma fortuna. Porque as pessoas ainda vivem achando que precisa ter bens. Então o sentido da vida não está nos bens, não está na mansão na beira da praia, não está no emprego de milhões, não está na função de gerência, não está em ser uma pessoa de destaque, não está em ser um grande político. Não é isso. O sentido da vida não é esse, não faz parte disso. Não existe problema, deixando bem claro, não existe problema em adquirir. Não existe problema em querer ser bem-sucedido. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema em ter um carro do ano, não tem problema. Não tem problema em ter uma mansão, não tem problema. Não é isso que eu quero dizer. Mas Deus tem uma lei para o mundo que Ele criou e para os seus servos. Não cobice, não tenha ganância. Então o problema não é o que você vai ter, mas o que vai fazer com o que você tem. O que vai fazer com o que você adquire. As respostas da vida não estão nas coisas. Às vezes as pessoas acham que a resposta da vida está nas coisas, e ela só adquire, adquire. E quando vê, ela chega em casa, ela vê uma casa maravilhosa, mas para ela não serve mais. Não presta mais. Todo mundo olha, que casa, mas para ela é um vazio. Porque não está nas coisas. A resposta da vida não está nas coisas. As pessoas brigam por causa da ganância. Famílias se separam por causa de ganância. Quer ver a família brigar e separar? É deixar a herança. Vai mexer na herança? Acabou irmão, acabou tio, acabou primo, acabou até marido e mulher, acabou filhos, acabou tudo. Por quê? Por causa da ganância. A pessoa não botou um tijolo na casa, mas quer brigar por ela. Ao invés de ser uma bênção, uma alegria de um pai que deixou para um filho ou para os filhos os bens, quando vai ver, os bens são perdidos como areia na praia. Eu trabalhei numa empresa em Porto Alegre, uma das maiores empresas de Porto Alegre, que quando o dono morreu, os filhos se desfizeram da empresa.
E era um patrimônio gigantesco. Quantos casos nós conhecemos por aí? Tipo, essa empresa, esse lugar, olha só, o que aconteceu? Pó. Por causa da ganância. Os amigos não se encontram mais por causa da ganância, por causa da cobiça. Porque daqui a pouco eram só um grupo de amigos que não tinha interesse por nada, simplesmente estar juntos e amigos, bater papo, jogar bola, fazer um churrasco. Quando vê um casa, o outro casa, quando vê o outro vai trabalhar numa grande empresa, e daqui a pouco isso vira um problema. Por causa da cobiça, da ganância. Porque um cresceu mais do que o outro, agora o que ficou embaixo não serve mais para andar junto com os que ficaram em cima. Porque a pessoa é medida por aquilo que ela tem no bolso. E quem não tem nada no bolso, muitas vezes não serve para nada. Que mentira. Que mentira. Que mentira de Satanás. Que mentira de Satanás. Quem disse que quem não tem nada no bolso não vale nada? Quem disse que quem não tem o carro do ano não vale nada? Mentira. Relacionamentos acabam por causa da ganância. Acaba emprego, acaba casamento, acaba negócio, tudo se acaba. Porque a ganância é destruidora. A vida não consiste em bens, mas sim em relacionamentos. Relacionamentos. Invista nos relacionamentos. Invista nas amizades. Invista no seu cônjuge. Invista nos seus filhos. Invista nos seus pais. Invista em relacionamentos. Você não vai levar também junto com você para o caixão, mas eles vão ficar com você para o resto da vida. E aí do versículo 16 até o 21, Jesus então ensina que é necessário ressignificar a vida. E aí ele vai contar que esse homem vai falar algumas coisas. Esse homem fala, esse homem diz, ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar isso aqui, vou fazer maior, e vou colocar mais coisa para dentro, e vou ter lugares maiores para armazenar tudo que eu adquiri, tudo que eu consegui. Nossas palavras, gente, falam muito a nosso respeito. O que dizemos fala muito a nosso respeito. Fala muito quem você é. E esse homem, nas palavras dele, falou muito quem ele era. Ele tem um solilóquio, que é falar consigo mesmo. Existe o diálogo, onde duas pessoas ou mais falam. O monólogo, onde um só fala, os outros ouvem. E o solilóquio, que é falar consigo mesmo. E ele está falando consigo mesmo. Ele diz: eu tenho muito. Eu sou o cara. Eu sou bom. Olha só o que eu conquistei. Uau, como eu sou bom. Os bens não nos definem, mas o que vamos fazer com eles, sim. Você ter ou não ter não te define, mas o que você faz com o que tem ou o que não tem, isso sim nos define. E aí Jesus diz: louco! Jesus chama esse homem de louco. Ele é um louco. Um louco, um doido, um desequilibrado. Como assim? Alguém que adquiriu tanto, Jesus chama de louco. É louco quem pensa que terá para sempre e só para si.
Jesus chama ele de louco porque ele está ali viajando, ele está pensando que ele vai ter aquilo para sempre. E é tudo dele, é tudo meu. É tudo meu, eu conquistei tudo isso. E ele não se antena, ele não se liga, ele não pensa que um dia ele vai morrer. Jesus diz: louco, hoje pedirão a tua alma. Louco. Ele não pensa que vai morrer. E quando vai morrer? Só que a palavra diz que naquela noite ele vai morrer. Queridos irmãos, nós nascemos para morrer. Sinto informar você disso. Nós nascemos para morrer. Se Jesus não voltar, todos nós um dia vamos morrer. Nascemos para morrer. E as pessoas vivem como se nunca fosse nem adoecer. A pessoa vive como se nunca vai pegar um resfriado. Só pensando em si naquele momento. Mas nós vamos morrer, e nós nascemos para morrer, e nós morremos todo dia. O bebê morre para vir uma criança. A criança morre para vir um adolescente. Nós vamos morrendo nas fases da vida. A fase de bebê do Anthony morreu. Não existe mais. Não existe mais a fase de bebê da Martina. Morreu. Só está na lembrança dos pais. Só está nas fotos. Que a gente nem guarda mais em álbum, né? Agora é no computador ou no celular. Ou na nuvem. Mas morreu o bebê. Aí morre a criança. Morre. A Ana Luísa, morreu a criança. A Alicia, morreu a criança. Não tem mais a criança que corria, que está lá atrás na escolinha, ouvindo a palavra, correndo, brincando, acomodando a professora, fazendo bagunça. É criança. Tem coisa que faz parte da criança, né? A criança gosta de correr, e como corre criança, corre e não cansa, né? Lembra do coelhinho da Duracell? Quem falou? Tá ali e não cansa, e corre. Já está desmaiando, e ele corre, não para mais. É criança. E essa criança morre para vir um adolescente. Aí tem um adolescente, menino em casa, daqui a pouco ele vai mudando a voz, ele vai engrossando, tu não sabe mais que voz é essa, é uma voz que sobe, que desce, e que fica grossa, fica fina, né? Parece que tá cantando uma música, vai Mas esse adolescente, ele está se desenvolvendo, daqui a pouco nasce o bigodinho, né? Bigodinho, aí é o charme, né? Bigodinho. Esse adolescente também vai morrer. Aquela energia, aquela coisa, né? Ficar vendo filme, desenho, joguinho no celular, vai morrer também. Uns não morreram ainda, uns já estão há bastante tempo, e não para mais. Mas vai morrer, e aí vem um jovem homem, uma jovem mulher, 18, 20, 24, 25 anos. E esse jovem morre para vir um homem, ou uma mulher. Um homem que é forte. Um homem que tem muitas ideias, muitos projetos. E esse homem morre. Essa mulher bonita morre. E vem o velho, e o velho também morre. Só que daí quando o velho morre, ele morreu mesmo. Tem um vídeo que eu fiz, tá no meu canal, eu fiz aqui no cemitério. Eu falo essa passagem no cemitério. Porque ali no cemitério, todas essas fases estão ali.
Ali no cemitério estão enterrados projetos, sonhos. Ali no cemitério está enterrado abraços, beijos, carinhos. Ali no cemitério está enterrado um vovô e uma vovó. Ali no cemitério está enterrado um bebê, que eu fiz um velório de um bebê, e não queiram presenciar isso, é muito triste. Mas ali no cemitério estão enterrados empresários, homens fortes e fracos, pais de família. Ali no cemitério está enterrado o carinho da mãe, a dureza do pai. Ali no cemitério está enterrado o trabalho. Porque as pessoas morrem. E esse homem não pensa nisso. As pessoas não refletem sobre isso. Até prefere não pensar nisso. Não me fala de morte. Tem uns agora que devem estar assim, para, pastor, estou ficando deprimido. Mas as pessoas não gostam de pensar porque são medrosas, porque não querem pensar na morte, porque têm medo de morrer. Mas as pessoas não gostam de pensar nisso porque elas são gananciosas e egoístas. Eu vou perder isso? Como assim que eu vou morrer e eu vou deixar isso aqui? Como assim? Tem pessoas que se pudessem, diziam, me enterra nessa casa quando eu morrer. Que são apegadas. E por isso só acumulam para si bens, status, fama e dinheiro, porque são gananciosas e egoístas. Em todos os níveis e todas as classes. Não precisa ser rico para ser egoísta. Não precisa ser rico para ser ganancioso. Não precisa ser rico para ser besta. Tem pobre besta também. Tem pobre orgulhoso. Tem pobre egoísta, tem pobre ganancioso. Porque a ganância e o egoísmo não é algo externo, não é o que eu tenho. O que eu tenho é a expressão do que eu sinto. É a expressão de quem eu sou. Então por isso que para o reino de Deus não é o que eu tenho que importa, é quem eu sou o que importa. Ele diz, louco! Hoje pedirão a tua alma. Para quem tu vai deixar isso tudo, cara? Tu tá louco? Quer fazer mais ainda? Quer construir coisas maiores ainda? Aconteceu isso na Bíblia. No livro de Daniel conta que Belsazar está fazendo uma festança. Uma festança. E nessa festança ele está usando os utensílios que foram roubados do templo. Está se embebedando nas taças do templo, está usando os utensílios do templo, e está na maior festa, maior carnaval. Quando vê, aparece uma mão na parede e escreve uma palavra. E ele fica, meu Deus, que é isso? E aí tentam procurar pessoas que saibam interpretar, e ninguém sabe interpretar, até que lembram de Daniel. Não, Daniel, esse cara, ele sabe falar com os deuses, ele sabe interpretar as coisas dos deuses, traz ele. E Belsazar está na maior festa. E aí Daniel interpreta. Diz, rei, deixa eu te dizer uma coisa, e não é boa que eu vou te dizer, cara. Aqui está dizendo que tu vai morrer e que vão tomar o teu reino. Ah, como assim? Não, tem mais para te dizer. Isso vai ser hoje. Ah, como? Eu estou numa festa. E aí a palavra diz que naquela noite, Dário e os Medo-Persas invadem a Babilônia, matam Belsazar e tomam o reino. Naquela noite. Parece que Jesus está falando para Belsazar isso. Louco! Hoje pedirão a tua alma. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Nós não sabemos. Sabemos que um dia nós vamos ser chamados por Deus. Um dia levanta a senha, né? Senha tal. Opa, eu aqui. Chegou a minha vez, essa senha ninguém quer, né?
Está lá esperando lá no posto de saúde, ai, não chega nunca minha vez, do banco, né? Mas essa senha, não, deixa, vai, chama outro, vai chamando. Mas uma hora vai ser chamado a senha, uma hora vai ser chamado o nosso nome. E nós não sabemos quando é. Nós não sabemos que dia vai ser, que hora vai ser. Pessoas hoje, agora estão morrendo. Dentro de um hospital, num acidente de carro, de ataque cardíaco, de AVC. Pessoas agora estão morrendo. Centenas, milhares de pessoas estão morrendo agora no mundo. Não importa se está tendo festa, se está triste, se está alegre, se está rico, se está pobre. A hora que Deus chamar, não tem que segure. Ressignificar a vida consiste em temer a Deus e servir a Cristo e viver para a sua glória. Eu vou repetir. Ressignificar a vida não é bens, não é dinheiro, não é riqueza. Ressignificar a vida é temer a Deus, servir a Cristo e viver para a sua glória. Olha o que diz no telão em 1 Coríntios 15, 32. 1, 2 e... Pim. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3. 1 Coríntios 15, 32. Isso. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está dizendo que o mais importante da vida está na cruz de Cristo. Ele está dizendo, se Cristo não morreu, se Ele não ressuscitou, tudo isso que eu estou falando não vale nada. Então vamos comer, beber e vamos morrer. E é o que esse homem diz. Minha alma, coma, beba e alegre-se. Mas ele esquece que depois tem morte. Então Paulo está dizendo, então essa vida não vale nada. Então para nós não vale nada. O que estou fazendo aqui? Nós vamos encerrar, eu vou ler um texto agora, que eu quero que você abra em Lucas 12. Nós vamos ler do 22 ao 31, que é a continuação agora, Jesus falando aos discípulos, que na semana que vem, nós vamos ver o que atitudes de uma pessoa que ressignifica a sua vida. Semana que vem vamos ver as atitudes de uma pessoa que ressignifica a vida. Agora Jesus vai explicar para os discípulos o que ele quis dizer com a parábola. E ele diz assim, no 22, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que há de comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo a vocês, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês.
Jesus está dizendo que a ganância pelas coisas é o mundo pagão que busca. É o mundo pagão que está sempre buscando solução, saída, dinheiro, fama, sucesso e bens. Não estou dizendo que você não tenha que adquirir bens. Se você puder adquirir uma Lamborghini, como eu falei, adquira. Se você puder ter uma mansão na beira da praia, tenha. Mas não faça desse bem o seu Deus. Porque o mais importante não é a Lamborghini, é quem você carrega do lado. O mais importante não é a mansão na beira da praia, é quem está dentro dela. Não adianta ter uma mansão e não ter ninguém. Não adianta ter uma Lamborghini e não ter ninguém. Não adianta ter rodado novo no carro e não ter o amor da esposa. Não adianta ter muito dinheiro no bolso e não ter ninguém. Jesus explica para os discípulos: não se preocupem com essas coisas. Não corram atrás dessas coisas. Porque essas coisas ladrão rouba e a traça come. E ele fala na parábola: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico com Deus. E ele diz: não se preocupa com as vestes, olha só os lírios do campo, eles são muito bem vestidos. Não se preocupa com o que comer, olha só os corvos, eles sempre têm o que comer. Vocês sempre terão o que comer, vocês sempre terão o que vestir, vocês sempre terão o que beber. Mas o reino dos céus, só os que buscam. Só para os servos. Só para aquele que chama ele de Senhor e que quer ser servo daquele que chama de Senhor. Então ele diz: busquem, pois, o reino de Deus. E Mateus vai dizer: em primeiro lugar, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Nunca vai faltar o pão sobre a tua mesa, meu irmão. Nunca vai faltar o que você tem para vestir. Nunca vai faltar o que você tem para beber. Mas o que não pode nos faltar, o que não pode faltar na nossa vida, é Cristo. É o Espírito Santo dentro do seu coração, lhe conduzindo no caminho de Deus. Semana que vem nós vamos ver as atitudes de quem ressignifica a vida. O que quem ressignifica a vida faz e deve fazer para não viver para as coisas, mas que as coisas vivam para você. Amém? Vamos ficar de pé, por favor, em nome de Jesus, vamos orar.